Vamos continuar então, Lucas capítulo 10, né? Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver ela, a paz, voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que vos tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e reclamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Eu li e esqueci de ir mudando aqui, né? Me perdoem. Bom, vamos lá. Então Jesus não envia mais os 12, envia os 70 pessoas, discípulos, né? De 2 em 2. E a orientação é que vão nas cidades, né? Nas cidades aonde ele deveria estar depois, preparando o caminho, preparando o reino, né? Preparando as pessoas para ouvir a palavra do Senhor. E fez a seguinte advertência: a seara é grande, ou seja, os campos onde tem as pessoas, as vidas, é muito grande. Tem muita gente precisando de Deus. Muita gente sem Deus. O mundo está sem Deus. Nossos familiares estão sem Deus. Mas os trabalhadores são muito poucos. Aí então ele diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não é estranho? De quem é a seara? A seara não é de Deus? O Senhor da seara não é o Senhor? Não é Deus? Então por que Jesus fala para os trabalhadores, né, para nós, rogarmos ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara que é dele? Ou seja, pedir para que Deus envie mais pessoas para ajudar a pregar o reino. Se é dele, é porque, na verdade, a autoridade sobre a terra foi dada a nós. Foi outorgada à igreja. Então, o que Jesus está nos mostrando é que nós podemos fazer diferença e nós devemos pedir ao Pai que até mesmo nisso, que é do coração dele, ou seja, que mais pessoas sejam salvas, que ele envie os recursos. Então, olha, que Deus envie os recursos, que Deus envie as condições, que Deus envie pessoas. Porque dentro dessa visão de reino, como representante de Deus aqui na Terra, eu preciso entender o seguinte, que eu sou enviado como se fosse um cordeiro. Por meio de quê? Não de cordeiros, por meio de lobos. O mundo está cheio de lobos, pessoas querendo devorar, pessoas querendo te destruir, principalmente se pregar a palavra de Deus. Agora, Jesus não me deu essa couraça de lobo, ele não me prepara como lobo, porque ele nos dá o que é dele, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele me reveste com aquilo que é dele, como um cordeiro, que mesmo sabendo o que vai acontecer,
mesmo sabendo as más intenções, está disposto a, se necessário for, dar a vida para que aquilo aconteça. Então Jesus, o que ele está dizendo? Envio como cordeiro para o meio de lobos. E nesse meio de lobos, bom, já que estou no meio de lobos, vou levar o quê? Levar uma faca, um revólver, não. Não leveis nem bolsa, nem alforje, nem sandálias. Não vou levar, eu tenho que confiar que a provisão é de Deus. Não vai faltar nada. E aí não vou parar pelo caminho. Oh, vem aqui, encontrei alguém. Oh, vem aqui na minha casa, durma aqui hoje. Não. Se encontrar alguém pelo caminho, não para saudar. Não é que não vai falar oi, como vai? É parar no caminho mesmo. É se deter. Ou seja, você tem uma missão. Qual a missão? Entrar na cidade, achar uma casa que seja digna. E antes de entrar naquela casa, declare a paz de Deus sobre aquela casa. Se aquela casa for digna disso e receber aquilo, ela vai ser abençoada com a paz do Senhor. Caso contrário, fique tranquilo, vai voltar para você. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Ele não tem que me preocupar em ficar julgando pessoas. Julgando se eu tenho que fazer o que ele me mandou. Acabou. Deixa que ele julga. Ele vai saber se aquela casa é digna da paz ou não. Eu não vou perder nada. Eu só tenho que fazer o que foi dito para fazer. Não tenho que saber se aquela casa merece ou não, se aquela pessoa merece ou não. Todos merecem ser salvos. Todos precisam. Nós precisamos ser salvos. Então eles precisam também. Não tem pessoa mais justa ou menos justa. Eu vou permanecer na casa, né, comendo, bebendo, com aquilo que tiver ali. Não vou exigir nada. Não tenho que exigir nada. Eu estou servindo, não estou lá para ser servido. Eu estou para servir quem? O dono da casa? Não, ao reino de Deus, ao Senhor. É Ele que enviou. Nós estamos servindo quem nos enviou. Estar em algum lugar ou outro é circunstancial, só isso. E aí então ele diz que quando entrar numa cidade que de repente não nos acolha, vai lá para fora, né, e bata os pés e tira o pó da sandália, né, a qual que as pessoas levavam. O que parece aqui? Bom, é que Deus que estava sendo tão amoroso, de repente fica vingativo. Mas não é isso. O que esse gesto é para mostrar para as pessoas que elas estão erradas, que elas estão com falha com Deus, que elas vão ser julgadas, tal qual Sodoma, que era uma cidade não só idólatra, mas promíscua. Uma cidade de perversão sexual, nojenta, por isso foi destruída. Olha o que Jesus está dizendo aqui, que no dia do julgamento, uma cidade como essa, o rigor com que ela vai ser julgada, porque nós não temos que nos preocupar como vai ser julgada. O rigor, a benevolência, a graça, a misericórdia, tudo isso é de Deus. Ele que sabe, Ele é o justo juiz. Quem vai julgar é Ele. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, naquele dia, todos os atos bons das pessoas, ou os atos ruins, vão ser julgados conforme o juízo de Deus, conforme o juízo perfeito do Senhor. Porque Deus, um dos atributos de Deus é ser justo. Deus é justo. Tá? Então, só que essas cidades, essas que eles entraram ali e não quiseram saber nada de Jesus, vai ter menos rigor no juízo coletivo do que no juízo de Sodoma. É claro que cada um vai ser julgado individualmente. Mas veja que há países, há lugares que são mais castigados que outros. O que está errado? Por isso,
vem bênção sobre um país quando a igreja ora, quando a igreja pede perdão pelos pecados, sei lá, da escravatura, dos índios, das malignidades, pelas abominações, pelos roubos do país, por homens perversos, com leis perversas. Quando a igreja clama e intervém para que não haja aborto. Então, há tantas coisas que nós precisamos entender o modo como Deus julga coletivamente e o modo como Deus julga individualmente. Aqui é um julgamento coletivo. Então ele continua falando lá. Então, ai de ti, Corazim, Betsaida, porque sem Tiro, olha só, Corazim e Betsaida são cidades lá da região. Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Porque quando as pessoas se arrependiam lá no passado, elas se vestiam com roupas tiravam suas roupas festivas, punham as roupas de pano de saco, estragadas mesmo, velhas, pegavam cinza, né, jogavam sobre suas cabeças em sinal de humilhação, de arrependimento. Se lá em Tiro e em Sidom, que não eram cidades de Israel, tivessem sido feitos milagres que hoje, os milagres que eles estavam fazendo naquela época que Jesus estava lá, teriam se arrependido. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Cafarnaum é uma cidade de Israel. Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus está falando para quem? Para os 70. Então, quem rejeitar vocês, vai estar rejeitando a mim, porque eu estou enviando vocês. E quem rejeitar a mim, está rejeitando a Deus, o Pai, que foi quem me enviou. Princípios de autoridade. Eu não preciso me preocupar. Senão, quando a pessoa fica brava porque a gente fala o Evangelho e não gosta e fica brava com a gente, deixa para lá. Escuta, não precisa ficar bravo comigo, fica bravo com Deus, foi Ele que falou. Então, quando a gente entende desse jeito, que não é a gente que está sendo rejeitado, mas estão rejeitando ao Senhor, aí a gente deixa de levar para o lado pessoal e começa a ter um entendimento, um discernimento espiritual para ver o que move aquelas pessoas, o que move gerações, o que move localidades. Então, o que move essas pessoas que, de um certo modo, dominam a terra, esses poderosos da terra, e merecem a nossa compaixão, e precisam que continuemos falando, quer seja quem for. Então, eu não sei, será que esses povos, a gente fala hoje, né, de outros povos, né, e outras crenças, né, e alguns que fazem até coisas abomináveis, né, matando pessoas com homens-bomba e assim vai, em nome de Deus. Mas se uma pessoa dessa se converter ao cristianismo, ela vai ser uma testemunha fiel. Ela vai até o fim. Tem homens aí que a gente não dá mínimo valor, mas que Deus dá todo o valor. Então aquela pessoa que está lá, aquela pessoa que a gente às vezes gosta tanto, um familiar nosso, que às vezes não nos dá acesso, se a gente orar ao Senhor da colheita, para que Ele envie outros trabalhadores, Deus pode enviar, por exemplo, um médico para um médico, para converter um médico. Deus pode levar um ex-muçulmano para converter um muçulmano. Deus pode levar um adolescente para converter outro adolescente. Nós temos só que orar ao Senhor da Seara, Ele que sabe. Ele que tem o maior interesse, né?
E agora então o regresso dos 70, né? Então regressaram os 70, versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Uau! Isso é lindo para chuchu. A alegria deles quando voltaram, né? E principalmente quando viram as pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, né? E ainda que esses homens não eram regenerados, né? Não tinham nascido de novo, mas em nome de Jesus, os demônios se submetiam, eram obrigados a sair. Então, de novo, não é no nosso nome, não é porque nós somos melhores, não é porque nós estamos jejuando naquele dia, não é porque nós estamos lendo a Bíblia naquele dia, é porque nós cremos e tomamos posse do nome de Jesus, e em nome de Jesus nós ousamos destituir a ação do inimigo sobre aquela vida. E eles faziam isso. Eu estou dizendo que cada vez que uma pessoa é liberta, né, é como se ele estivesse vendo um demônio, né, caindo do céu. É como se tivesse uma derrota do inimigo. E na verdade é isso mesmo. E essa autoridade que ele deu, que nos deu, que te deu, que me deu, é autoridade absoluta sobre todo o poder do inimigo. De tal modo que absolutamente, olha, Jesus que disse, absolutamente nada nos causará dano. Nada, absolutamente nos causará dano. Ainda que o diabo venha com tudo para me causar dano, a última palavra é de Deus. Irmão, será que nós não tínhamos que estar agindo assim? Sabendo que nós somos dele. Como diz aqui, alegrai-vos porque o vosso nome está rolado no livro dos céus. Será que a gente não tinha que, com essa alegria, tomar posse disso? Da autoridade que nos foi dada na terra. Será que não seria o momento que estamos vivendo, as pessoas atemorizadas com a pandemia, com o desemprego? Eu não estou dizendo que isso é algo que é fácil, não é não. É diabólico isso. Mas será que nós não tínhamos que, como cristãos, estarmos inconformados com isso? Ou achando, não, é isso mesmo, paciência, vamos nos submeter, vamos ter paciência, porque já teve momentos piores na vida, na humanidade. Sabe, essa submissão vai submeter, vamos nos submeter a Deus, não ao diabo, não a enfermidades, não a destruição, não a quebra de padrão, não a prisões, não a quebra não perder liberdade, que é o que está acontecendo. Poxa, a gente se submete assim. Cristo nos libertou, permanecer, pois, livres. Não podemos viver assim. Eu discordo um pouco disso, me desculpem. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo, e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha só, Jesus ficou diante essas coisas, que coisas? Essas revelações, coisas espirituais, se discernem espiritualmente. E por mais que as pessoas olhem, por mais que se falem, muitos não entendem,
porque não discernem espiritualmente. Mas quando nós temos o discernimento, nós andamos com o Pai, andamos com Deus, nós vamos discernir as coisas, andamos com o Espírito Santo, vamos discernir as coisas do Espírito Santo. Os que são de Deus andam no Espírito Santo de Deus. E Jesus estava se alegrando, rejubilando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ocultou isso para aqueles que se julgam poderosos, aqueles que se julgam sábios, e não são nada sábios, mas essas que se sentiam nada, que se sentiam, sabe, escória do mundo, esses pequeninos, o Senhor alcançou, salvou, encheu e os usa. E nenhum poderoso, a pessoa mais poderosa do mundo, não chega aos pés de um desse pequenino que te serve, Senhor. Porque esse pequenino, o menor, é o maior no reino de Deus. Lembra que nós lemos no capítulo 9? Versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha só. Tudo que é do Pai, Ele entregou a Jesus. O Pai é quem conhece a Jesus. E Jesus é quem conhece o Pai. E é Jesus que revela, o Pai é quem quiser revelar. Então, peraí. Vamos pensar um pouquinho. Então eu posso pedir para Jesus revelar o Pai aos meus familiares, aos meus amigos, que ainda não conhecem o Pai, que ainda não são salvos? Olha, eu creio que sim. Eu creio, pessoalmente, que sim. É isso que faz intercessão. Eu posso pedir para que Deus salve uma vida. Salve uma vida, Senhor, Senhor. E Deus vai ouvir a minha oração, porque Ele tem interesse. Ele precisa de um intercessor. Então, Jesus revela o Pai a quem Ele quer revelar. Então, por que podia fazer os milagres, tudo em nome de Jesus, e não posso pedir que uma vida seja salva em nome de Jesus? Eu posso. É assim que eu creio, não sei. Creia também assim. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, particularmente, agora para os 12, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, os santos profetas, Moisés, Elias e outros lá, o que quer que seja, queriam ter visto, presenciado aquele tempo, o tempo da visitação do Senhor. Está face a face com o Rei da Glória. Mas eles viam só obscuramente. Falavam de coisas que nem entendiam, porque estava longe deles, distante. Mas creram. E Jesus disse assim, olha, que coisa linda que vocês estão fazendo, estão vendo hoje aquilo que eles desejaram a vida inteira. E não puderam. Face a face. Nessa dispensação, na dispensação da graça, está se cumprindo todas as Escrituras. As promessas todas lá do passado estão se cumprindo em nós, em Jesus, para nós. Nós somos privilegiados, irmãos. É uma bênção. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não estava perguntando assim porque ele queria realmente aprender, mas é mais para pôr Jesus à prova, para ver se Jesus não ia falar alguma bobagem ali, que de acordo com a visão dele, dos mestres, dos fariseus, dos escribas, estaria errado. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus então
Então Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como interpretas? Então Jesus devolveu para ele a pergunta. A pergunta era: o que vai fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. Jesus então volta para ele a pergunta: o que você acha? Você é mestre da lei, o que você diz? O que está escrito na lei? Como você interpreta o que está escrito lá? Ele respondeu assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem respondeu isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, e ao próximo como a ti mesmo. Quem respondeu isso, quem foi? Foi o mestre da lei. Então Jesus lhe disse: respondesse corretamente. Faz isso e você vai viver. A pergunta não era como viver eternamente? Faz isso. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o entendimento. E ao teu próximo faz isso. E você vai viver eternamente. Ele, porém, né? E aí a resposta foi para amar a Deus, viver com amor, né? Diante de Deus e dos homens. Bom, então ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então a pergunta é: tá bom, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então eram duas regiões próximas até, né? Tinha uma estrada ali para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, isso é uma parábola, tá? Os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos. Opa, acho que saiu fora aqui a câmera, né? Eu me perco para chuchu nessas coisas aqui, tá? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Jesus 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo, ou seja, passou para o outro lado, foi longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou para o mestre da lei. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então esse intérprete da lei, que provavelmente sabia das coisas, mas não vivia, né, como deveria viver, pergunta então como é que... quem é o próximo? Né? Vou pegar algumas informações aqui, né? Esse caminho de Jerusalém para Jericó tinha aproximadamente uns 25 quilômetros, né?
Tá. Só para como informação aqui. Eu gosto dessas coisas. Então, diz assim, um homem foi assaltado, tá? Um homem foi assaltado. E aí, salteadores que estavam nesse caminho e ficou lá semi-morto. Mais um pouco para frente, passa quem? O sacerdote. O que era o sacerdote? Era a pessoa que oficializava todos os rituais dentro do tabernáculo, do templo e assim por diante. Ou seja, era o escolhido, né, no Velho Testamento, os descendentes de Arão, para oficializar diante de Deus. É como se fosse hoje quem? Os pastores, os apóstolos da vida, né? Os religiosos, assim, digamos assim, né? O Papa, sei lá. Mas apesar de ver a pessoa ali que estava morrendo, o que ele fez? Apesar de pregar as coisas, foi e deu a volta, foi para outro lado. Deu a volta, foi longe, passou de largo. Atravessou a rua, vai. Depois veio quem? Um levita. O que era o levita? O levita era aquela pessoa separada por Deus, né? Para os serviços do templo. Que montavam montavam o tabernáculo, desmontavam o tabernáculo, preparavam os incensos, tinha suas funções dentro da casa de Deus. Então, esse também viu e deu a volta. Não estava nem aí. E agora, parece quem? O samaritano. Os samaritanos, eles eram pessoas muito mal vistas na sociedade de Israel. Por quê? Quando lá atrás, né? Quando o povo pecou, as 12 tribos, eles pecaram, no lugar onde as 10 tribos do norte foram dispersas, né? Eles foram levados para a Síria. Os assírios colocaram lá no lugar, naquela região, que seria Samaria, povos de outras religiões, de outros lugares, porque eles faziam isso. Pegava para acabar com a capacidade de algum povo que tinha sido dominado, né, tinha sido conquistado, voltar a se revoltar. Eles pegavam as pessoas daquela região e distribuíam o mundo afora, para onde eles queriam, para outros lugares. Então pegava dessa cidade, desse país, levava para outro país, distribuía as pessoas e naquela terra daquela pessoa traziam povos de outros lugares. Então, quem estava morando em Samaria não eram judeus. Eram pessoas que, aí está lá, claro, lá em Esdras e Neemias, no livro de Esdras e Neemias. Eram pessoas que eram muito mal vistas. Eram pessoas que não tinham nada a ver com o povo de Israel. Claro, depois, pela proximidade, ouviram, mas não eram considerados judeus por eles. Eram considerados um povo abaixo, assim, gentios, né? Alguém que não merecia o mínimo, e não só gentios, mas alguém, dentre várias nações, que merecia a mínima consideração. Porque afinal tinham ido para lá, não criam nos princípios do Velho Testamento, das leis dos profetas, não estavam nem aí, viviam uma vida na deles, né? E na terra deles. Então eram muito mal vistos, né? E aparece que nessa abordagem, nessa parábola de Jesus, diz que quem apareceu por último, quem foi? Jesus, quem aparece lá por último foi um samaritano. E esse samaritano é que agora pega e vai atender a pessoa. Pega a pessoa,
não só atendeu na emergência, mas falou assim, ó, eu levou para uma estrebaria, vou deixar aqui, se amanhã precisar de alguma coisa, eu vou voltar, deixou um dinheiro adiantado, se precisar eu vou dar mais. E aí fica claro, Jesus falou assim, ó, mostrou claramente quem era o samaritano. Aí então ele fala, volta para ele, diz para o intérprete da lei, e aí? Quem agiu com benignidade, né? Como ele coloca aqui. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Acho que naquela hora doeu a língua, assim. Ele não falou assim, o samaritano, ia doer a língua dele. O que ele falou? O intérprete, o que usou de misericórdia, né? Deu uma voltinha, né? Porque acho que falar, né? Explicitar que o samaritano fez isso. Mas por que Jesus deu essa comparação? Porque ele queria chocar mesmo. Queria mostrar diante de Deus. Já que esse mestre esse intérprete da lei foi lá e chamou Jesus de mestre, então já que eu sou mestre, eu vou chocar você. Quero mostrar para você como é que Deus vê isso. Como é que Deus interpreta realmente quem é o próximo. E o que é necessário para a vida eterna. E agora Jesus falou assim, vai, o que teve misericórdia, né? O que usou de misericórdia para com ele. Então, ele disse, vai e procede tu de igual modo. Ou seja, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Vai e ama o próximo como a ti mesmo. Então, quem é o nosso próximo? Aquele que precisa de ajuda. Cada circunstância é uma. Talvez o próximo seja aquele que está dentro da minha casa. Talvez o próximo seja aquele que está na igreja, sentado no banco do lado. Talvez o próximo seja aquele que me persegue no trabalho. Quem é o próximo? O samaritano era o próximo e devia ser amado. Então, veja, aquela pessoa que foi assaltada, ela merecia, né, teoricamente, o samaritano usou de misericórdia e ele deveria ir com aquela pessoa e foi o próximo dela. O samaritano foi o próximo daquela pessoa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, esse samaritano é o teu próximo, mestre da lei. Vai lá e faz a mesma coisa com o samaritano. Vai lá, ele precisa também. Não é só os bons que precisam de remédio. Os doentes que precisam de remédio. Será que os muçulmanos que perseguem os cristãos mundo afora, será que uma outra religião, será que eles não merecem ser amados também? Será que o judeu que não crê em Jesus, o judeu não crê em Jesus, ele crê em tudo o resto, não crê em Jesus. Ele está esperando ainda vir o Messias. Mas vai chegar um tempo, está em Apocalipse, que ele vai, sim, a nação toda vai se render aos pés de Jesus, mas tudo bem. Vamos reconhecer que Jesus era aquele que o Messias era aquele que veio, que foi Jesus Cristo. Então, nós temos que deixar de lado um pouquinho das nossos achismos, as nossas interpretações de quem é quem, de quem importa para Deus, porque a vida é mais importante para Deus. E para terminar aqui, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, né, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços.
Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importes que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, quem convidou Jesus para hospedar na casa deles foi Marta. Marta tinha o seu irmão Lázaro e tinha a sua irmã Maria. A lógica devia ser o quê, né? Que Maria devia levantar-se, né? Que estava lá quieta, né, aos pés de Jesus, e começar a ajudar a sua irmã. Essa seria a lógica de alguém que hospeda alguém. Ou seja, vamos deixar a melhor condição para que Jesus se sinta bem aqui. Fazer a comida, tem que preparar a comida, tem que preparar tudo. Porque não era só, Jesus não chegava sozinho, chegava com uma comitiva. Então era uma coisa assim, vamos ser claro, trabalhoso. Mas Jesus não estava preocupado com a comida. Se ia estar gostosa, se ia estar, em vez de preparar um bolo, ia preparar um cabrito. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o bem-estar físico, estava preocupado com a primeira missão dele ali, inclusive. Que é fazer muitos filhos e filhas iguais a Jesus para o Pai, né? Muitos irmãos para o Pai. Bom, Jesus não está dizendo aqui, obviamente, que nós temos que negligenciar os afazeres, né, quer seja domésticos ou outras prioridades, que a gente não pode ter outras coisas. Eu não vou mais trabalhar porque eu vou ficar só lendo a Bíblia. Não é isso que ele está dizendo. Ouvindo Jesus, ouvindo uma fita de Jesus, ouvindo o Wagner falar de Jesus. Não. O que ele está dizendo é outra coisa. É que nós precisamos entender o momento da visitação. Tem momento para tudo. Tem momento para correr assim, fazer todas as atividades, mas tem momento, e precisa ter momento, para estar diante de Deus. Não adianta nada eu acordar e dizer que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer naquele dia, e aí não ora, não lê a Bíblia, não fala com Deus, não se relaciona com Deus. E aí vai fazer as coisas. Maravilha, pode começar a fazer, mas nem sempre dá certo. E ainda que deu certo, ainda que tenha dado certo o dia a dia, o trabalho, ainda assim, a coisa mais importante que nos sustenta espiritualmente, que é o relacionamento com Deus, não pode ser negligenciado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Marta, o que você está falando é justo, está correto. Numa condição normal, é isso mesmo que tem que fazer. Mas agora eu estou aqui. E a minha presença é mais importante do que qualquer coisa, até mesmo do que a comida. A minha presença é o que vai dar sabor à tua comida. A minha presença é que vai fazer diferença. Tem tempo para as outras coisas, tem tempo para tudo. Mas agora, fica comigo. Maria escolheu a boa parte agora. Porque amanhã eu não vou estar aqui. E ela está entendendo que eu estar aqui hoje é um maior privilégio. Eu sei que você quer me servir. Mas vem aqui, vem aprender de mim. Vem aprender com Maria, com os outros aqui. Vem, aquieta-te. Fica quietinho aqui. Descansa a tua alma. Para a agitação. Nós precisamos disso também, irmãos. Precisamos de tempo, tem tempo para tudo. Tem tempo para correr e tem tempo para parar e ler a Bíblia, meditar na palavra. Orar o tempo todo, orar para o Senhor.
buscar a vontade, buscar a direção de Deus para o dia a dia, inclusive. Aí as coisas ficam mais fáceis. Ou ainda que não sejam mais fáceis, a gente vai ter certeza que o Senhor está com a gente. E não deixamos Ele lá atrás no nosso quarto e saímos para trabalhar. Ou para estudar. Ou fomos para a cozinha para fazer comida. Está entendendo? São prioridades. Quem está certo? Marta ou Maria? As duas estão certas. O que nós precisamos entender é em qual momento eu preciso ser como Marta e em qual momento eu preciso ser como Maria. Tem pessoas que dizem, não, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, mas não faz nada, não se mexe em nada, não vai trabalhar, não vai achar que Deus vai fazer a parte que nos cabe. Não, a parte que nos cabe nós temos que fazer. A parte que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Tudo vai dar certo e não mexe uma palha, não faz nada. Que isso? Temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. Amém?